Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Acompanhem comigo, por gentileza, na sua Bíblia. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, como nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, irmãos, isso mesmo, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haverei de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai-o, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar, meus irmãos? Pai eterno, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de ministrar a Tua palavra a esta igreja. Obrigado a Deus pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu grande amor. Usa-me nesta noite conforme a Tua vontade, dá-me, ó Deus, a Tua graça, a Tua sabedoria e o Teu poder para ensinar a Tua palavra aos meus irmãos. Ilumine a mente de cada um, tanto daqueles que estão aqui presentes, quanto daqueles que estão ausentes, que o Senhor venha falar profundamente com a Tua igreja nesta noite, e que nós possamos, ó Deus, sair da Tua casa, alimentados, instruídos e edificados pela Tua palavra, no nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Como a igreja deve lidar com o pecado? Esse é o tema que eu quero tratar com vocês nesta noite. Um tema muito importante, gente, principalmente nos dias de hoje. Nós vivemos em uma época onde os olhos do mundo estão constantemente voltados para a igreja. Recentemente, nós temos visto escândalos de pecados cometidos por líderes e membros da igreja sendo amplamente noticiados pela mídia. Não sei se você tem visto, mas recentemente surgiu o escândalo de um pastor de uma igreja muito famosa aí. E a igreja não está sabendo lidar com isso. Infelizmente, a igreja não sabe lidar com o pecado. Mas a palavra de Deus vai nos instruir nessa noite. Esses incidentes não apenas mancham a reputação das pessoas envolvidas, mas também trazem descrédito e envergonham a comunidade da fé como um todo. Esses escândalos nos lembram da necessidade urgente de manter a integridade e a pureza dentro da igreja. Hoje, meus irmãos,
nós vamos aprofundar em 1 Coríntios capítulo 5 e aprender com Paulo, que instrui a igreja a lidar com o pecado em seu meio, e evitando que se torne público e traga desonra ao nome de Jesus. Paulo está aqui ensinando a igreja a lidar com o pecado que tinha no meio dela. Essa igreja de Corinto, embora com muitos dons, com as manifestações do Espírito Santo, infelizmente essa igreja não sabia lidar com o pecado. Paulo então dedica um capítulo inteiro de uma carta para instruir a igreja sobre como lidar com o pecado. Qual era o pecado específico da igreja de Corinto? Ou que existia na igreja de Corinto? Como que a igreja estava reagindo ao pecado? Qual deveria ser a atitude da igreja em relação ao pecado? Qual é a instrução bíblica para lidar com o pecado e com o pecador? Qual é o efeito do pecado não tratado pela igreja? Como lidar com as pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem o cristianismo e vivem no pecado? Quem é responsável para julgar os de fora e os de dentro da igreja? E o que deve ser feito com o malfeitor ou com aquela pessoa que se diz crente, mas se mantém na vida de pecado? É isso que o texto sagrado vai nos responder. Todas essas perguntas que eu acabei de apresentar para vocês, a Bíblia tem a resposta para isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, meus irmãos, é um dos textos mais diretos e contundentes de Paulo sobre a necessidade de disciplina na igreja. Hoje você vai entender a necessidade, o valor e a importância da disciplina na igreja. Paulo ele trata da imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto, especificamente de um homem que estava vivendo com a esposa do seu pai. A igreja sabia disso e nada fez. Olha que coisa chocante. E o mais chocante ainda, irmãos, e o mais escandaloso disso, é que essa prática não acontecia nem entre os incrédulos, mas acontecia com alguém que fazia parte da igreja. Olha o tamanho do escândalo desse problema. Paulo critica a igreja por estar orgulhosa em vez de lamentar e agir contra esse pecado. Ele instrui a igreja a expulsar o pecador, entregando a Satanás para a destruição da sua carne, mas visando a salvação do seu espírito. Paulo usa uma metáfora do fermento para explicar como que o pecado não tratado pode corromper toda a igreja. Ele adverte contra a associação com pessoas que, embora se digam irmãos, vivem em imoralidade. Paulo esclarece que a igreja deve julgar os de dentro, enquanto Deus julga os de fora. Só estou aqui resumindo para vocês cada ponto que nós acabamos de ler. E, finalmente, ele realça a necessidade de remover o malfeitor do meio da comunidade. Meus irmãos, é importante que nós saibamos que Deus não tolera o pecado no meio da igreja. Se tem algo que deixa Deus indignado, irado, é quando o pecado se instala no meio da igreja. Porque na igreja não pode haver pecado. Na igreja tem que haver santidade. Porque Deus é santo e Ele quer que todo o seu povo seja santo. Então, não pode haver pecado na igreja, na comunidade. A igreja não pode aceitar, abraçar ou permitir a presença do pecado em seu meio. Isso tem que ser combatido. E é isso que a gente vai ver agora. A igreja deve lidar com o pecado de maneira firme e urgente, removendo o malfeitor e promovendo a pureza e a integridade da comunidade. E eu quero aqui apresentar para vocês agora algumas razões pelas quais nós devemos agir desta maneira. Eu peço a sua atenção, porque eu tenho pouco tempo, e eu quero
falar tudo aquilo que eu preciso falar com vocês, que o texto nos apresenta. Então, preste bastante atenção, por favor, em cada ponto que eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Primeiro lugar, o pecado torna-se público quando não é tratado corretamente pela igreja. Olha o que diz o versículo 1, acompanhe comigo, por favor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A bomba estourou. Todo mundo ficou sabendo que na igreja de Corinto havia um jovem que se envolveu com a mulher do seu pai. Sabe por que isso aconteceu? Porque a igreja não tratou disso. A igreja tomou conhecimento e não tratou do problema. Chegou lá no ouvido de Paulo. Ele tomou conhecimento deste fato. Mas isso já era de conhecimento público, irmãos. O povo já sabia que havia esse grande problema na igreja. Que tristeza, né? É isso que acontece, irmãos. O pecado torna-se público quando ele não é tratado. Aí você vê nos telejornais líderes pedófilos, adultério, roubo, crimes, porque a igreja não tratou. No Rio de Janeiro há um pastor de uma igreja famosa, em que ele adulterou com várias mulheres da igreja. A igreja sabia de um problema, mas não resolveu o problema como a Bíblia ensina. Sabe o que aconteceu? Pum! Estourou o escândalo. Veio à tona o problema. Todo mundo ficou sabendo. Uma pessoa denunciou. Sabe quem descobriu? O marido. Que o filho dele não era filho dele, era filho do pastor. E aí, outras jovens começaram também a denunciar. A bomba estourou. O pecado veio ao público. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela igreja não tratou o problema como deveria tratar. E quando o pecado não é tratado, o escândalo vem. Como aconteceu aqui na igreja de Corinto. Explodiu esse escândalo. Um jovem da igreja tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Coisa que nem lá no mundo era hábito. Percebe a gravidade do problema? Quando o pecado não é tratado de maneira adequada dentro da igreja, ele vai se tornar amplamente conhecido e vai trazer descrédito à comunidade da fé. Segundo lugar, irmãos, o pecado deve gerar lamento na igreja e não orgulho ou indiferença. Veja como que a igreja de Corinto reagiu a respeito desse pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos, orgulhosos, jactanciosos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Olha a indagação de Paulo. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Sabe como é que a igreja lidou com esse pecado? Com orgulho, com a indiferença. Não era problema algum, pelo contrário, era algo que eles achavam que poderiam se orgulhar. Olha que loucura! Mas Paulo diz aqui, irmãos, que o pecado tem que gerar lamento na igreja. Olha o que ele diz. Não chegastes a lamentar? Não chorastes sobre isso? Vocês não se entristeceram por essa razão? Vocês estão percebendo, irmãos, a seriedade do negócio? Paulo critica a atitude da igreja de Corinto, que estava orgulhosa e indiferente ao pecado em seu meio, ao invés de lamentar e agir para corrigir a situação. Pecado não pode ser motivo de orgulho para a igreja. A igreja não pode se orgulhar porque tem pecado, tem coisa errada no seu meio. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é inadmissível.
Mas a igreja de Corinto fez isso. A igreja de Corinto se orgulhava porque tinha um jovem cristão que se envolvia com a mulher de seu pai. Olha que coisa de doido. Terceiro lugar, o pecado público exige julgamento público. Leiam comigo, versículo 3 até o versículo 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que autor da tal infâmia seja, em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui Paulo, meus irmãos, está instruindo a igreja a tomar medidas públicas, se reunirem para tratar do caso do jovem e sentenciar esse jovem a uma exclusão e entregar esse jovem a Satanás. Vocês estão percebendo isso? Sabe por que a igreja tinha que se reunir publicamente e tratar do problema publicamente? Porque o pecado era público. Pecado público se trata publicamente e não escondido. Esse aí é um dos grandes problemas da igreja. Tem pecados públicos que ela encoberta, que ela esconde, mas o povo já sabe e não trata publicamente o que deveria ser tratado. Aumenta mais ainda o descrédito da igreja, irmãos. Compromete mais ainda a reputação da igreja. Se o pecado é público, trata do pecado publicamente. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Continuando, amados. Não existe misericórdia para o pecador que não se arrepende. O que deve existir é punição. Ah, nós não podemos julgar. Devemos julgar. Ah, nós temos que amar. Não, não devemos que amar. Não, nós temos que punir. Não misture uma coisa com a outra. Misericórdia é para quem se arrepende. Punição é para quem não se arrepende. Vocês estão entendendo? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nem Jesus tem misericórdia de quem permanece no pecado. Se ele não tem, por que eu vou ter? Por que a igreja vai ter? Está tudo errado, irmãos. O certo é sentenciar, é punir, é disciplinar quem quer viver no pecado. Quarto lugar, o pecado exige disciplina intencional. Veja comigo o versículo 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Nossa! Entregue esse jovem ao diabo. Meus irmãos, isso se refere à questão de exclusão. Entregar uma pessoa ao diabo é muito pesado, né, irmãos? É porque o negócio era grave e tinha que ser tratado com muita seriedade. E Paulo não viu outra opção a não ser entregar esse jovem a Satanás. Para quê? Para que o corpo dele fosse destruído, para que ele sofresse na pele e se arrependesse futuramente. O que veio acontecer? Quando a igreja age da maneira certa, o pecador é restaurado. Mas se a igreja não disciplinasse esse jovem, não iria resolver o problema dele. Então entendam que a disciplina é para a restauração e não para a destruição. Uma igreja que não disciplina, não ama. Olha como é que a gente confunde as coisas, irmãos. A Bíblia nos ensina que Deus disciplina os seus filhos porque Ele o quê? Por que, gente? Qual é a razão de Deus nos disciplinar? Porque Ele nos ama. Quem ama, disciplina, não passa a mão na cabeça de quem está errado. Vocês estão entendendo? Sabe por que muitos pais estão criando filhos monstros para a sociedade? Porque os pais não disciplinam, mas acham que amam os seus filhos. E uma igreja que não disciplina os seus membros, não ama. Uma das maiores provas de amor é a disciplina. Sem disciplina, o pecador não é restaurado. É o que Paulo nos mostra aqui, irmãos. Para que o seu espírito fosse salvo no final, ele tinha que ser disciplinado. A disciplina eclesiástica visa
como meio necessário para preservar a santidade da igreja e ajudar o pecador a reconhecer seu erro e buscar arrependimento, o que graças a Deus aconteceu. Quando a igreja de Corinto tomou consciência do grande erro que ela cometeu e disciplinou e excluiu aquele jovem sofreu e se arrependeu, e a igreja pôde recebê-lo de volta no seu meio. Como é bom a gente praticar a palavra de Deus, né, irmãos? Como valeu a pena essa igreja ter disciplinado esse jovem. Você sabe disso lendo 2 Coríntios, tá bom? Agora, permita-me dizer algo muito importante para os irmãos sobre a questão da disciplina. Existem 5 fatos que ocorrem hoje em todas as igrejas. Em todas as igrejas que você imaginar, seja ela reformada, seja ela pentecostal, seja ela de qualquer outra linha, os 5 fatos que vou mostrar para você acontecem em todas elas. Primeiro fato: existem igrejas que não disciplinam membros que vivem em pecado por não querer perder estes membros. Esse é o primeiro fato. Vocês entenderam isso? Tem igrejas que não disciplinam seus membros que estão vivendo no pecado porque não querem perdê-la. Segundo fato: existem pessoas que saem de suas igrejas porque não querem ser disciplinadas. Quando a igreja vai lá, toma a decisão, fulano, você vai ser disciplinado, o que ele faz? Pum, vaza da igreja, porque ele não quer ser disciplinado. Terceiro fato: existem igrejas que recebem pessoas que estavam em disciplina em suas igrejas. Como eu disse, ela sai porque não quis ser disciplinada, vai para uma outra igreja e lá a outra igreja o recebe de braços abertos. Mas o pastor não liga para dizer assim: fulano, estou recebendo um membro da sua igreja, houve algum problema com ele? A maioria não faz isso. Aí aquele irmãozinho sai da igreja, criou um escândalo lá, adulterou, roubou, matou. O pastor que recebeu não sabe de nada, porque não é ético, não liga para o outro pastor para saber da situação do outro irmão. E aí ele recebe um adúltero, recebe um assassino, recebe um criminoso, recebe alguém que não deveria receber. Por quê? Porque não tomou cuidado. E, irmãos, isso é o que mais acontece hoje. Quarto fato: existem pessoas que saem de suas igrejas porque a igreja não disciplina o pecador quando não se arrepende. Se por um lado saem pessoas porque não querem ser disciplinadas, por outro lado saem pessoas porque a igreja que ela faz parte não disciplina os pecadores. E como ela não quer compactuar com aquela injustiça, com aquele pecado, ela sai da igreja e tem toda a razão de sair. E tem mais do que sair mesmo. Porque uma igreja que não disciplina não pode nem ser chamada de igreja. Porque igreja de verdade disciplina. Está vendo como é que o negócio é sério, irmãos? Ele não parou por aí, não. Tem mais uma coisinha. A disciplina é uma das marcas da igreja cristã. Nós somos uma igreja reformada, irmãos. E os reformadores bateram nessa tecla, dizendo que uma das características da igreja é a disciplina. Martinho Lutero falou sobre isso, Martin Bucer falou sobre isso, Calvino falou sobre isso, os maiores teólogos da reforma falam sobre isso, mas na prática, no dia a dia da igreja, parece que a igreja fecha os olhos para esta necessidade. Que tristeza, que vergonha, que absurdo, irmãos. A disciplina é uma das marcas da igreja cristã. Igreja que não disciplina não está sendo igreja. Quinto lugar, irmãos, o pecado corrompe toda a igreja. Por que, pastor, tem que ter disciplina? Por que a igreja tem que ser tão rígida, tão séria em expulsar uma pessoa que vive em pecado? Por quê? Porque o pecado corrompe toda a igreja. Olha o argumento de Paulo, acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, vamos ler juntos? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo está aqui, irmãos, usando a figura do fermento, que todos sabiam que o fermento, quando é colocado na massa, fermenta a massa toda. Fermento aqui está se referindo ao pecado,
está se referindo àquele jovem, está se referindo à imoralidade. E Paulo está querendo mostrar aqui para a igreja que se o fermento ficar no meio da igreja, vai corromper a igreja toda, irmãos. E é o que tem acontecido em muitas igrejas, infelizmente. Paulo, então, aqui adverte a igreja de Corinto sobre os perigos de tolerar o pecado em seu meio, usando a metáfora do fermento para mostrar como que um pequeno pecado pode afetar toda a comunidade. Percebe? Sexto lugar, o pecado e o malfeitor têm que ser lançado fora. Lembra que eu disse para vocês que Deus não tolera o pecado? Por causa disso aqui. Acompanhe comigo o versículo 7. Vamos ler juntos, irmãos, o versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. O que a gente tem que fazer com o fermento, irmãos? Guardar ou lançar fora? Usar ou jogar fora? Jogar fora. Percebe? É imperativo. Lançar fora o velho fermento. Vamos ler o versículo 2, irmãos. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a alimentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Paulo está questionando aqui a igreja, irmãos, por que a igreja não tirou do meio dela aquele que tamanho ultraje praticou? Versículo 13. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. Versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Vamos ler juntos? Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Percebe então que o malfeitor não é para ser acolhido na igreja, mas sim ser expulso da igreja? Os irmãos estão percebendo? Paulo enfatiza aqui, irmãos, repetidamente, a necessidade de remover o pecado e o pecador impenitente da comunidade para preservar a pureza da igreja. Se o pecado estiver na igreja, se a igreja tiver pessoas que vivem em pecado, vai corromper a igreja, vai comprometer a pureza da igreja, vai comprometer a santidade da igreja. E se continuar, irmãos, a coisa vai ficar séria, e aí Deus vai entrar em ação quando a igreja não age. Isso é muito sério, gente. Se a igreja não expulsar o malfeitor, eu vou mostrar para vocês o que é que Jesus faz quando uma igreja não expulsa o pecado do seu meio. Daqui a pouquinho. Então, amados, o pecado e o pecante devem ser expulsos do nosso meio. Temos o dever de denunciar os malfeitores para que sejam disciplinados. Na igreja presbiteriana, meus irmãos, para ocorrer uma disciplina, para que uma pessoa sofra disciplina, deve ser feita uma denúncia com provas e testemunhas. O problema, meus irmãos, é que muitos não têm coragem de denunciar. O problema, meus irmãos, é que tem gente que sabe que tem pecado na igreja, mas não tem coragem de denunciar. Porque acha que não vai valer a pena. Ou porque tem medo do que isso pode repercutir ou trazer para ela. Só que a igreja presbiteriana, para ela aceitar uma acusação, tem que ter provas, tem que ter testemunhas. E muita gente, irmãos, não se dispõe a denunciar, porque não quer ter problemas. E sabe o que elas fazem na maioria das vezes? Elas saem da igreja. Vão embora. Elas sabem que tem problema na igreja, foram vítimas do problema da igreja, sofreram por causa daquele problema, mas não têm coragem de denunciar. Então, se nós, irmãos, queremos resolver o problema, se você, meu irmão e minha irmã, que é membro desta igreja, e vê algum problema sério, algum pecado, seja cristão,
Seja uma pessoa serva de Deus. Ame essa igreja. Cuide dessa igreja. Denuncie. Faça um documento. Escreva nesse documento o problema que você encontrou na igreja. Registre isso. Registre as provas. Apresente testemunhas que presenciaram, que viram o fato. E apresente isso ao conselho. E o conselho, por sua vez, vai resolver esse problema. Tem que resolver esse problema. Tem que tratar esse problema. Porque a Bíblia ensina isso e porque a Constituição determina isso. Mas se ninguém fizer, irmãos, o problema vai continuar. O problema vai persistir. A igreja vai ser prejudicada. O problema vai se ampliar. E a igreja vai sofrer ainda mais. Os irmãos estão me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Sétimo lugar, irmãos, estou terminando. O pecado não pode estar presente na celebração. Isso aqui que eu quero conversar com você. O pecado não pode estar presente na celebração. Gostaria que você lesse junto comigo o versículo 8. Podemos ler, irmãos? Por isso celebramos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, essa passagem enfatiza que para celebrar as festas espirituais de maneira adequada, a comunidade deve se livrar do pecado, simbolizado pelo fermento, e participar com sinceridade e verdade. Paulo usa a imagem do pão sem fermento para ilustrar a pureza que deve caracterizar a vida e a adoração dos cristãos. A festa, os cultos devem ser realizados com santidade, sinceridade, transparência, sem cera. Daí é que vem a expressão sinceridade. Sem cera, sem fingimento, sem hipocrisia. Percebe, irmãos? O culto tem que ser celebrado com santidade. E em último lugar, o pecado exige atitude preventiva. E é isso aqui que eu quero agora chamar a sua atenção. Veja o que Paulo diz no verso 9 até o verso 11. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Preste atenção agora para o que ele vai dizer no versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Com esse tal, nem tenhais comunhão. Não sente-se à mesa com esse que se diz crente, evangélico, cristão, e vive no pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui, gente. Então, quais são as atitudes preventivas para que o pecado não comprometa a igreja? Eu quero apresentar para vocês essas ações preventivas para que você, irmão, não seja influenciado pelo pecado. Preste bastante atenção para isso, porque é muito importante. Em primeiro lugar, os cristãos não podem ter comunhão com os pecantes que estão na igreja. Irmãos, desde que me converti, que pela primeira vez eu li esse texto, onde eu estive, irmãos, eu nunca me sentei e tive comunhão com gente dentro da igreja que não vive o evangelho. Sabe por que eu fiz isso? Por causa desse texto aqui. Eu não me misturo com qualquer um. Eu não tenho amizade com qualquer pessoa. A minha amizade, meus irmãos, é com pessoas que são crentes de verdade, que vivem o evangelho, que são tementes a Deus.
E a Bíblia proíbe eu ter comunhão com gente que está dentro da igreja que não vive o Evangelho. Mas muitos não têm essa preocupação. E por isso que muita gente acaba se corrompendo e passa a replicar a mesma vida do pecante. Se ele é imoral, ele também vai ser imoral. Percebe? É a influência do relacionamento e da amizade. Segundo lugar, irmãos, as más companhias corrompem os bons costumes. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Enquanto você está achando aí, meu irmão, deixa eu falar uma coisinha para os irmãos. Se você andar com bode, você vai correr um risco de começar a agir como um bode. Se você andar com um crente carnal, mundano, sem santidade, isso vai te influenciar, que é o que mais acontece. Então, qual é a atitude preventiva que você tem que ter, meu irmão? Vou te explicar. Queria que você lesse junto comigo esse texto. Todos acharam? Vamos ler, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Leiamos juntos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esta passagem, irmãos, mostra a importância de evitar associações íntimas com pessoas que podem influenciar negativamente o comportamento e os valores cristãos. Isso é essencial para se manter a pureza da nossa vida e também da nossa igreja. Para terminar, irmãos, a Escritura ordena os cristãos a se afastarem daqueles que causam divisão, escândalos e que estão em desacordo com o Evangelho. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Vai lá comigo, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que ele diz que você tem que fazer? Hein, irmãos? O que ele diz que você tem que fazer? Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com as suas palavras, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. De quem que a gente tem que se afastar, gente? Primeiro, daqueles que provocam divisões. Quando você estiver diante de uma pessoa que quer colocar um contra o outro, que fala mal do outro irmão, que não quer que você se relacione com outro irmão, que gera grupinho na igreja, que divide, que racha a igreja, o que você tem que fazer com essa pessoa, irmão? Se afastar. E aqueles que causam escândalos? Se afastar. E aqueles que não vivem de acordo com a doutrina bíblica? Se afastar. Sabe para quê? Para você se proteger, para você não ser influenciado, para você não ser o mesmo. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então, amados, como é que você está lidando com o pecado? Como que nós estamos lidando com o pecado? Nós lamentamos, nós julgamos, nós expulsamos e evitamos o pecado do nosso meio? Irmãos, é uma mensagem que não dá, né? Não tem motivo para dar glória a Deus, não tem motivo para alegrar a gente, não é mensagem de consolo, mas, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, a profecia não consiste só em consolação, mas também em exortação. E a nossa igreja hoje está sendo exortada a disciplinar os malfeitores, a disciplinar quem viver no pecado.
É isso que a Bíblia está nos exortando. Tome cuidado, meu irmão. Preste atenção para uma coisa importante, hein? Se você andar com pessoas que vivem em pecado, você vai se corromper. Tome cuidado com isso. Se uma pessoa que você se relaciona na igreja tem boca suja, fala palavrão, amanhã você vai falar palavrão. Se essa pessoa se prostitui, amanhã você vai se prostituir. Se essa pessoa usa drogas, amanhã tu vai usar drogas. Se essa pessoa, ela mente, amanhã você vai mentir. Se afaste dessa pessoa para você não se corromper.